Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da nova temporada do podcast Ecológica, agora também na SIC Mulher. Já vimos vários programas de televisão em formato podcast, já ouvimos vários podcasts de desenvolvimento pessoal nas plataformas online, mas agora eu trago-vos pela primeira vez em Portugal um podcast original sobre este tema à televisão. É uma honra para mim ser pioneira deste novo formato e poder levar a positividade que tanto caracteriza este projeto a cada vez mais pessoas. No podcast Ecológica mergulhamos em diálogos profundos sobre bem-estar, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, saúde mental e as nuances da comunicação e conexão humana, guiados por vozes que nos inspiram e transformam. Para esta estreia eu tenho uma convidada muito especial. Fátima Lopes é uma figura emblemática na televisão portuguesa, autora e oradora apaixonada pelas áreas de motivação, desenvolvimento pessoal e comunicação. Estreou-se na SIC em 1994, tendo apresentado e conduzido diversos projetos. Em 2016 criou a plataforma Simpliflow, que leva ao público informação cuidada e acessível sobre saúde e bem-estar. Olá, querida Fátima. Ai, que maravilhosa introdução. Olha, eu própria fiquei logo inspirada. Ai, que bom. Fico mesmo e boa muito... sorte. Deixa-me começar por dizer isto. Boa sorte. Acho um projeto notável, acho um projeto que faz falta e tenho a certeza que vais convidar pessoas extraordinárias que nos vão ensinar muito. Por isso, olha, fico muito feliz. Eu começo já com a fasquia muito alta, porque tu és isso a primeira convidada desta final, temporada. Pode ser? Não, estou mesmo muito contente, porque eu já queria ter falado contigo várias vezes para o podcast Ecológico e depois também acredito que estas coisas acontecem por uma razão. E eu acho que a razão é porque eu tinha que te receber em casa. Que bom, olha, fico muito feliz e sinto-me muito honrada. Estou aqui muito feliz por estar à conversa contigo, finalmente, que é uma coisa que programámos muitas vezes, mas não aconteceu antes. Obrigada, Fátima. Obrigada eu. Eu vou começar por te perguntar o que é para ti simplesmente fluir? Olha, simplesmente fluir é teres a capacidade de acreditar que os rumos que a vida levam têm sempre um propósito. É não tentares controlar tudo obsessivamente, como se... pretensão nossa, meu Deus, que falta de humildade, achássemos que por apertarmos aqui, ali ou lá, nós conseguimos efetivamente mudar aquilo que às vezes temos mesmo que passar por lá e temos mesmo que viver para poder aprender. Então o fluir é estar atento à vida, muito importante, estar atento a ti, perceberes naquilo que vai acontecendo que direção é que deves tomar. Essa atenção convém que esteja sempre lá, mas deixares rolar. Nós fomos-nos com o tempo tornando uns controladores especialistas, não é? Temos a mania de controlar tudo com a falsa pretensão de que isso nos garante os resultados. E isso não é verdade. Então, o melhor é deixares fluir e, se possível, enquanto deixas fluir, vai desfrutando um bocadinho daquilo que vais vivendo. Isso é uma coisa que só a idade me trouxe essa capacidade, porque durante anos só soube a teoria. Sabes, Fátima, eu quando me comecei a interessar por desenvolvimento pessoal, pelo autoconhecimento, por estas áreas, uma das minhas primeiras aprendizagens foi manter o foco naquilo que eu posso controlar e não naquilo que eu não posso controlar. E isto para mim foi sim uma mudança, foi mesmo um clique na minha vida, sabes? Quando de repente tu mudas o foco daquilo que tu não podes controlar, ou seja, qualquer desafio que tu tens na tua vida. Aquilo que eu posso controlar é a minha reação às adversidades, àquilo que acontece. E a partir do momento em que eu mudei isso, mudou muita coisa. Por isso, para mim, faz todo o sentido. E mesmo, por exemplo, em relação a questões de trabalho, que muitas vezes é aquilo que angustia mais as pessoas e que as deixa mais tensas no dia-a-dia. Tu podes não conseguir controlar o resultado. Imagina, convidam-te para um projeto. Tu não sabes se o projeto concretizado vai ter sucesso ou não. Tu não controlas isso. Podes não conseguir controlar isso. Portanto, não vale a pena agarrar-te a isso e ficares a sofrer por antecipação. O que é que tu podes fazer? Podes preparar-te o melhor possível, dar o teu melhor, seres muito profissional, focada, empenhada. No fundo, é pôr as fichas todas no processo. Se depois, no final, o resultado é o desejado ou não, eu não faço a mínima ideia, não tenho uma bola de cristal, nem faço futurologia. Portanto, o melhor é tu ires vivendo o processo. E é muito engraçado, porque é no processo normalmente que está o grande crescimento. Não é quando tu chegas lá. Tu chegas lá, celebras 2 dias, 1 dia, já passou. Agora, enquanto tu estás no caminho, é que tu podes ir aprendendo muita coisa e é que tu podes ir mudando as direções. E isso
É um processo muito desafiante, mas é muito bom de viver. Eu acho muito bom de viver. Nós às vezes ficamos com o foco muito no objetivo, Sim. Não é? E esquecemos de olhar para o lado e ver aquilo que está a acontecer, aceitar aquilo que está a acontecer, transformar até o próprio objetivo, porque às vezes os objetivos mudam, não é? Às vezes queremos ir numa direção... sei lá, eu estou-me a lembrar na minha vida, houve uma altura que eu dizia assim, não, eu quero viver num país tropical, pronto, quando meu filho tiver 18 anos, então pronto, o meu plano vai ser, vou fazer um plano, ele na altura tinha 4, vou fazer um plano a 14 anos, pronto, que entretanto me levou a vender uma casa, a comprar outra casa, não sei, estava a construir, mas entretanto é assim, esse foco já mudou, porque ao longo deste processo já muita coisa foi mudando e o próprio objetivo muda. Que engraçado, nunca consegui fazer um plano para, imagina, a 5 anos. Nem sequer a 10 anos. Eu também já não faço. Nunca consegui, nunca. Não sei, preciso de ver as coisas um pouco mais próximas, entendes? Ou seja, eu posso olhar para a minha vida e dizer assim, ok, então daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, onde é que eu quero estar? O que é que eu quero estar a viver? O que é que eu quero ter construído daqui a 1 ou a 2 anos? 5... Parece-me uma coisa lá muito longe, porque eu sei que em 5 a agulha da minha vida vai mudar muitas vezes. Isso eu já percebi. Então se vai mudar tantas vezes, por que eu estou a olhar para 5? Deixa-me olhar mais perto, entendes? E sinto que isso me diminui um bocadinho o stress. E o que é que tu queres construir agora? Olha, eu acho que uma coisa que eu quero construir, eu quero continuar a construir, é a vida que eu tenho tido nos últimos 3 anos. Sabes que enquanto trabalhei diariamente em televisão, diariamente, a vida era muito absorvida pela televisão. Muito absorvida. E o facto de ter um programa diário não me deixava tempo para fazer outras coisas, nem para experimentar outras coisas. Foi maravilhoso, fez-me chegar onde eu estou hoje, deu-me as capacidades e o treino que eu tenho para, enfim, entrevistar qualquer pessoa e fazer, enfim, um trabalho que eu acho que é um trabalho com bastante qualidade. Porém, eu não tinha espaço para crescer noutras áreas, para experimentar outras áreas. E então, nestes 3 anos, quando eu saí, sem a mínima ideia do que é que eu ia fazer, comecei o meu plano B, e o plano B tinha um princípio, é experimentares tudo o que te apetecer. Maria de Fátima, agora és livre, no sentido em que experimenta e logo vês. E o que é que tem acontecido? Uma coisa extraordinária. Primeiro, eu arrisco-me a experimentar coisas, mesmo que eu não saiba muito bem o que é que aquilo vai dar. Eu arrisco-me a fazer coisas diferentes, porque me apetece viver mais. Isso é o meu plano agora, é viver mais. Eu já não trabalho tanto como eu trabalhava, eu já me permito ter mais tempo para mim, eu sempre tive muito tempo para os meus filhos, porque foi sempre uma prioridade, mas hoje os meus filhos, os meus pais, os meus amigos têm uma fatia importante do meu tempo, porque eu decidi que era assim que eu queria, e é nesse caminho que eu quero continuar. Portanto, a resposta é continuar a viver aquilo que me dá agora uma paz interior que eu nem sabia que existia. Tu és maravilhosa, Fátima, e estavas aqui a falar também da tua experiência em televisão e quer dizer, tu és um monstro no bom sentido da comunicação, não é? Eu costumo dizer que sou um dinossauro. Um dinossauro, vá, um dinossauro. Acho que é um bicho querido. Um dinossauro. Um dinossauro fofinho da comunicação. Não, mas incrível, não é? Tu és assim maravilhosa e sempre foste muito boa a comunicar com os outros. Sempre foste boa a comunicar contigo própria? Eu acho que fui aprendendo. Ao princípio não era. E eu acho que se a pessoa tiver a possibilidade de ter o acompanhamento de alguém que a ajuda a ir buscar mais ferramentas, é fundamental. Por isso é que eu digo que toda a gente devia ter acesso a um psicólogo com quem pudesse fazer um trabalho de psicoterapia e de coaching. Toda a gente deveria ter essa possibilidade. Porquê? Porque tu ficas com um conjunto de ferramentas que te permitem não só autoconhecer, mas também aprenderes a comunicar contigo. Não é só aprender e seres ótima comunicadora para o exterior. E depois, quando de repente vira para aqui a atenção, começas a assobiar para o ar porque não fazes ideia como é que tu te auscultas interiormente e como, eu gosto muito desta expressão da auscultação interior, e como é que tu compreendes aquilo que tu estás a viver. E isso aprende-se. E eu aprendi isso muito. Enfim, estou na área do desenvolvimento pessoal enquanto interesse
há muitos anos, há 27 anos, foi a primeira vez que eu fiz uma formação nessa área, portanto, eu já me interesso por estes temas há muitos anos, mas eu fiz acompanhamento com uma psicóloga durante 7 anos. Fizemos trabalho, ela é uma psicóloga de alta performance, a doutora Ana Ramires, fizemos trabalho de psicoterapia e trabalho de coaching, ok? E então eu aprendi muito com ela. Essa tal comunicação de que tu falas, eu aprendi com ela como é que se faz. Como é que se fazem as perguntas fáceis e as perguntas difíceis. E uma coisa que aprendi com ela, que é extremamente importante e valiosa, é tu saberes perguntar a ti, em momentos em que tu tens que tomar uma determinada decisão, é perguntar-te a ti o que é que tu sentes e o que é que tu queres. E teres a coragem de decidir. Porque a partir do momento em que tu partilhas com outras pessoas, as outras pessoas vão dar a opinião de acordo com as vivências delas e com os medos delas. E às vezes dão-te uma opinião que está assente apenas em amor. Querem te proteger. Um pai, uma mãe, se calhar diz, oh filha, por amor de Deus, tu não tens de ser assim, mas tu estás louca. É amor a falar, é sentido de proteção. Mas isso pode ser exatamente o oposto daquilo que tu queres naquele momento. Porque tu estás infeliz ou porque tu não estás realizada. Então, às vezes queres só um colo, não é? Às vezes queres só um colo. O que é que eu fiz de há uns anos para cá, e quando digo de há uns anos, é de há uns bons anos para cá. Eu nem sei se nessa altura já trabalhava com a Ana. Não, ainda não trabalhava com a doutora Ana Ramires, mas já tinha começado a aprender isso com a minha primeira orientadora na área de desenvolvimento pessoal, a Cristiana Águas, que já não está entre nós, mas que aprendi muito com ela. E até foi, curiosamente, no momento em que eu tive que decidir se ia continuar na SIC ou sair. Foi um momento muito difícil, não é? Então, mas e agora? Saio, não saio? E eu lembro-me que só partilhei com o meu ex-marido e de resto conversei comigo. Conversei comigo. Perguntei-me, estás feliz aqui? Faz-te sentido? Tens vontade de arriscar, de abraçar outras coisas? E as minhas perguntas, e eu tenho a mania de escrever as perguntas e as respostas. Porque às vezes tu tens que olhar para o papel e dizer assim, mas qual é a dúvida? Está aqui escrito. Estás a deixar aqui uma ferramenta ótima, que é o journaling, é uma ferramenta que eu uso imenso, que é escrever. Imenso. E isso é uma ótima prática, que é fazer as perguntas a ti própria e responderes a ti própria, e escrever. Porque depois isso é super importante. E tu estavas a falar da tua experiência com a tua psicóloga. Eu também fiz um processo super longo de psicoterapia e continuo a ter a mesma psicoterapeuta. Eu quando preciso também lhe digo. Eu também. Às vezes, eu agora fui lá há pouco tempo e eu liguei-lhe e ela, então Vera, está tudo bem? Bem, para eu lhe estar a ligar é porque se faz aí qualquer coisa. E ela, então, vai fazer a revisão dos 250 mil. E eu assim, eu achei ótimo. É uma expressão com graça. Achei ótimo ela ter dito isso. Porque a verdade é, pronto, ainda por cima eu trabalho em televisão desde os 14 anos, não é? Nós estávamos agora a dizer, eu trabalho em televisão há 24 anos e na verdade eu tinha muitas questões de confiança e autoestima mesmo, e só quando eu comecei a fazer psicoterapia é que eu comecei a ficar mais atenta à comunicação comigo mesma, ao meu diálogo interno, o que é que eu dizia sobre mim própria e como é que eu mostrava o mundo, porque imagina, eu tinha muito a mania de, ironicamente, mandar-me abaixo. Sabes aquela coisa de piadas, estás com amigos e de repente, não, porque eu, porque eu não faço isto. Ou seja, de fazer piadas a autodestruir-me. E só depois de eu fazer um processo longo de psicoterapia que eu comecei a ficar mais atenta a isso e comecei a perceber a forma como eu falava sobre mim própria. E aquilo que eu dizia a mim própria. Por isso é que eu te estava a perguntar. Por acaso, é muito engraçado o que tu estás a dizer, porque eu não era da mesma maneira, mas depois de trabalhar com a minha psicóloga é que eu ganhei consciência que não tinha propriamente uma autoestima fantástica. Ou seja, se eu não tivesse trabalhado com ela, e repara, quem me visse cá fora não achava isso, porque eu transparecia sempre uma segurança e uma confiança, parecia que eu achava que era a rainha da cocada, não é? Dava a sensação, era esta a sensação que eu passava cá para fora, mas não era assim interiormente que eu me sentia. E quando eu comecei a trabalhar com ela, percebi que a minha autoestima precisava muito de ser trabalhada. Eu precisava de ter consciência da minha evolução, eu precisava ter consciência das coisas em que eu era boa e das coisas em que eu era menos boa e não tinha mal nenhum por isso, entendes? Porque tu não podes ser absolutamente extraordinária em tudo. E uma coisa que ela me disse várias vezes, mas a primeira vez que ela me disse, aquilo bateu-me e ajudou-me imenso. Tinha acontecido um episódio qualquer e as pessoas tinham-me criticado, algumas pessoas tinham-me criticado, já não me lembro o que é que era, mas tinham-me criticado, e aquilo afetou-me, magoou-me,
E ela, com muita graça, que ela tem muito sentido de humor, disse-me assim: "Oh Fátima, por amor de Deus, se nem Jesus Cristo se agradou a toda a gente, mas que raio de pessoa é que a Fátima acha que é para querer agradar a todos? Há sempre alguém que fica de fora." E eu pensei assim: isto é rigorosamente verdade. E sabes que desde esse momento, quando acontece qualquer coisa, porque há pessoas que criticam só porque sim, nem sabem porque é que estão a criticar. Sei lá, acordaram com os pés de fora. Outras criticam. Se for uma crítica construtiva, eu acho que é positiva e nos ajuda. Agora, quando é aquela coisa gratuita, só porque acordaste azeda, não venhas destilar o teu fel para cima dos outros, porque isso não é uma coisa bonita e diz muito sobre a tua falta de amor próprio. Claro. E então, a partir desta frase, quando é uma coisa deste género, em que eu vejo que foi um ser humano simplesmente que acordou verde, eu digo: pronto, este faz parte dos tais que acha que... E eu não vou esquecer-me que eu sou filha de Deus como todos, portanto eu não posso agradar a toda a gente, até porque eu também não gosto de toda a gente. Mas e agradar-te a ti própria, achas importante? É fundamental. Não, isso é fundamental. Não é importante, é absolutamente fundamental. Tu tens que te agradar no sentido de... Não é uma coisa de ego. Não é, vamos lá separar isto, porque às vezes as pessoas acham que isto é uma coisa de ego e tal. Não é isso. A humildade é muito importante e nós temos que ser humildes na forma como nós olhamos para nós, mas também temos que ter compaixão relativamente a nós. Vamos lá. Ou seja, se há alguma coisa que fizemos que não correu bem, onde não estivemos bem, onde dissemos uma coisa da qual nos arrependemos, aceitemos a nossa natureza humana. E a nossa natureza humana pressupõe que falhemos, que há dias que não dizemos aquilo que deveríamos eventualmente dizer, que se calhar tivemos uma saída totalmente infeliz, mas nós somos pessoas, temos que nos lembrar disso. Claro. E eu tenho vindo aos poucos a trabalhar esta compaixão relativamente a mim, a não ser tão dura comigo, porque estás a falar de ti, eu era duríssima comigo, eu não gostava de nenhum carrasco. Estava contratada, era eu própria. Metade de mim fazia o trabalho de policiar a outra metade. Eu era muito dura comigo. Se eu falhasse em alguma coisa, porque eu sou perfeccionista, se eu falhasse em alguma coisa, que podia ser uma coisa com importância zero para os outros, às vezes nem ninguém tinha dado por ela, mas na minha cabeça aquilo era uma montanha, ok? E então foi preciso eu começar a aprender a olhar para as coisas e a dar-lhes a devida importância e a perceber até que ponto eu estava a transformar uma coisa pequena numa coisa enorme só para me magoar e só para me pôr para baixo. Mas o que é que eu ganho com isso? Nada. E como é que tu fazes para praticar essa autocompaixão? Questionando. Temos que fazer mais perguntas. É assim que se desmontam os monstros e é assim que se desmontam os medos, não é? E aprendi isso com a doutora Ana Ramires, quando ela me dizia: ok, Fátima, então mas vamos lá. Apresentou aquele evento, teve ali uma saída eventualmente menos feliz e então caiu-lhe um bracinho, caiu-lhe uma perninha, aconteceu alguma coisa, gerou um cataclismo na sala, houve pessoas que se foram embora, houve pessoas que vieram ter consigo e disseram: não trabalha mais consigo, vá, diga-me lá todas as desgraças que aconteceram a partir disso. E às vezes nem ninguém tinha dado por essa tal frase ou essa tal palavra que eu achava que era uma coisa. E então é fazendo as perguntas que tu percebes que não há razão para alimentares um monstro. Pá, deixa lá de fora. E se por acaso tiveste uma saída infeliz ou fizeste qualquer coisa que não correu bem, pá, não fizeste. É verdade. Mas sabes que eu tinha muito isso também no meu trabalho, não é? Pronto, imagina, num espetáculo, em alguma coisa, também me sentir, se eu falhava em alguma coisa, ou sentir que toda a gente percebeu, toda a gente está a ver. E eu só aprendi a ressignificar quando engravidei. Porque quando eu engravidei, eu entrei mesmo num estado de graça. Eu sei que isto é um bocado clichê, mas entrei mesmo naquela... Mudou tanto. Para mim, eu engravidar foi porque eu queria tornar uma pessoa melhor. Então, eu estava super focada em... primeiro cuidar do meu corpo como eu nunca tinha cuidado, a nível de nutrição, a nível de consciência, cuidar do planeta, porque vinha um ser novo que era o meu filho para este planeta, então eu tinha mesmo que aprender a cuidar dele. E eu estava a fazer um espetáculo na altura e eu sofri imenso aquela ansiedade antes de entrares em palco. E lembro-me que foi assim a primeira experiência de ressignificação, não é? Disso que tu estás a dizer, de qual é a importância, que foi eu entrar e pensar: ok, se eu me esquecer do texto, desde que o meu filho esteja saudável dentro da minha barriga, está tudo bem. Se eu desmaiar, ok, eu só quero protegê-lo, está tudo bem. Portanto, aquilo era tão maior e tão mais importante do que qualquer falha que eu pudesse ter num espetáculo, ou no meu trabalho, ou profissionalmente.
que foi assim a minha primeira grande experiência sentida de ressignificação. E tu há bocado falaste nisto, não é? Nós às vezes temos estas teorias do desenvolvimento pessoal que ouvimos nos podcasts e que ouvimos nos programas e nestas coisas. E então temos às vezes umas frases feitas e umas coisas, mas o sentir mesmo isto pela primeira vez, e foi isso, eu senti essa ressignificação pela primeira vez quando estava grávida e prestes a entrar em palco. Não é? Então acho que é isso, não fica só na teoria. Tu sentes quando começaste a fazer mais psicoterapia que saíste desse lugar da teoria e que passaste a sentir mais as coisas na prática? Sem dúvida. Repara, eu sempre me interessei pela área do desenvolvimento pessoal porque acho mesmo que é fundamental para a nossa ajuda, para o nosso crescimento, mas tenho que fazer aqui uma ressalva importante. O desenvolvimento pessoal trabalhado por pessoas que sabem realmente da área, e que sabem da poda, porque há muita gente que se intitula por aí especialistas em desenvolvimento pessoal e que são uma mão cheia de nada, ok? E há muita gente que dá cursos e palestras e não sei o quê, eu às vezes ouço aquilo e penso, por favor, não andem a enganar as pessoas. É porque para já eu acho que as pessoas têm que ter realmente uma formação completa para trabalharem nestas áreas e uma formação que seja não só credível, mas que seja reconhecida. Eu não posso de repente, quer dizer, eu não sou especialista disso, entendes? Não sou especialista disso. E acho que isso é muito importante porque às vezes as pessoas por desespero e porque estão numa fase muito delicada das suas vidas não têm o discernimento nem o conhecimento suficiente para fazer crítica àquilo que lhes é apresentado. E então aquilo parece-lhes uma solução extraordinária e aquele profissional, entre aspas, olha eu a ser dura, parece que vai mudar a vida toda e a partir daqui é tudo lindo, cor-de-rosa e foram felizes para sempre. Na Disney. Está bem? Na Disney. Sim, eu tenho uma opinião um bocadinho, ou seja, eu gosto de acreditar nas boas intenções, ou seja, mesmo, e eu sei que há muitas pessoas agora, cada vez mais, não é, nesta área e tudo isso. Eu também acho que cada coisa resulta, ou seja, aquilo que resulta para mim não é aquilo que vai resultar para ti. Sem dúvida. Mas para mim é assim, a partir do momento em que te dizem, eu ia-te fazer uma pergunta e estou a responder e ia-te perguntar, ok, como é que se distingue isso? E tu estavas a dizer, não, alguém que vem e que diz que vai mudar a tua vida. É assim, eu acho que quem muda a nossa vida somos nós próprios. Somos nós. A partir do... Olha, uma coisa que ajuda a perceber, quando alguém vem e no fundo te vem vender a ideia de uma mudança milagrosa, a pessoa vem, parece que traz uma varinha de condão e que vai fazer assim à tua vida e isto fica tudo lindo e maravilhoso, fujam. Fujam a 7 pés, porque não é assim. O processo de desenvolvimento pessoal é um processo que tem que ser feito pela própria pessoa. A pessoa que vai aprender ferramentas que permitam este tal questionamento, esta tal auscultação, que a ajude a perceber os seus comportamentos, aquilo que está a sentir, a fazer diferente e um pouco melhor para si. E, portanto, é um processo de crescimento que é longo e é doloroso. Não vendam a ideia de que, não, e a partir de agora é tudo fácil. Isto não é verdade, não digam isto às pessoas, porque crescer em termos emocionais dói, implica pensar, implica fazer escolhas e sempre que nós temos que fazer escolhas e sabemos que alguma coisa fica para trás, isto nem sempre é pacífico. Então, que as pessoas percebam que o crescimento pessoal é para a vida, é um processo que é para a vida e é até tu morreres se quiseres, porque tens sempre por onde crescer e aprender, mas tem que ser levado com muita seriedade, muita seriedade. E eu, como te digo, eu já ouvi coisas que me benzi 4 vezes, 6 vezes, vamos dizer assim, 6 vezes, porque se tu estiveres frágil, Vera, tu não consegues perceber que aquilo que te estão a propor não faz sentido. Mas aí voltamos à história da psicoterapia, Fátima, porque eu esqueci-me da pergunta a alguns. Sim, mas estamos ótimas. Olha, estamos simplesmente a fluir. Estamos a fluir, sim. Estamos simplesmente a fluir. Voltamos à história da psicoterapia, porque eu acho que hoje em dia há tantas ferramentas e tanta oferta. Imagina, há trabalho de respiração, há retiros de yoga, de meditação, disto e daquilo. Aliás, eu faço retiros ecológicos, imagina, há montes de oferta, há palestras de coaching, há palestras de tudo e mais alguma coisa. No
entanto, eu acho, isto é a minha opinião pessoal, que nós devemos sempre ir integrar os processos e as aprendizagens com um profissional, com um psicoterapeuta. Então imagina, eu por mais retiros que faça, por mais meditações, por mais trabalho de respiração, por reikis, não sei o quê, eu vou à minha psicoterapeuta e vou falar sobre os insights que tive, sobre aquilo que aprendi. Eu também, para obrigada. Conseguir integrar. Eu também. Faz sentido para ti? Faz-me sentido. Faz-me sentido. Eu como te digo, não faço agora um processo de acompanhamento, porque fiz durante 7 anos, mas se eu precisar, pego no telefone e aí estou eu, porque sinto que estou a precisar dessa ajuda. É muito importante que este processo seja um processo acompanhado. Lá está, como tu dizias e bem, esses insights que tu tens, por exemplo, imagina, vais para um retiro de meditação, eu também faço muitos retiros como tu, adoro participar e de respiração. Com a nossa querida Ruth Caldeira. A nossa querida Ruth Caldeira, enfim, este é um caminho muito comum. Mas tudo aquilo que tu vais viver e aprender, chega a um determinado momento em que tu já consegues integrar essa informação sozinha, ok? Eu, por exemplo, neste momento sinto que quando vou, por exemplo, a um retiro de meditação, ainda há pouco tempo fiz um da Ruth, de meditação, durante 2 dias e meio, e aquilo que eu lá vivi, que eu anotei tudo no meu bloquinho, ok? Depois, quando cheguei a casa e naquelas semanas seguintes e quando olhava para as tomadas de consciência que lá fiz, etc., eu percebi que tinha havido ali um acrescentar de informação no meu crescimento. Mas porquê? Porque eu já aprendi tanto nos anos de psicoterapia que eu já tenho ferramentas para olhar para aquilo que eu vivi ali e perceber, ok, que engraçado, fiz aqui uma tomada de consciência sobre isto na minha infância. Olha, não tinha percebido que isto me afetava tanto, entendes? Portanto, tu não podes ser lançada assim, porque depois as pessoas não sabem o que fazer com as coisas, parece que é só um movimento de histerismos e de agora vamos todos começar aqui a gritar e toda... Epá, calma, quer dizer, eu assusto-me muito com isso, porque estamos a falar normalmente de pessoas que estão em situações de fragilidade, entendes? E quando tu estás frágil, tu muitas vezes estás desesperado, então és permeável a tudo, perdes a capacidade de seres crítica e dizer assim, deixa-me lá ouvir isto, mas isto faz algum sentido? Questionar. Mas isto faz algum sentido? Então, mas está-me aqui a dizer que eu fazendo isto, ou escrevendo aqui 4 frases 4 vezes por dia, olhando para o espelho e dizer que eu sou linda e maravilhosa 4 vezes por dia, eu passo a ser linda e maravilhosa 4 vezes por dia. Entendes? Eu, quando é isto, rio-me. Digo, por amor de Deus, banha da cobra, não. E eu, ai, estás a ver, olha que eu me enervo com este tema. Eu enervo-me com este tema porque há pessoas que têm até poucos recursos financeiros e desperdiçam-nos com pessoas desonestas. Mas felizmente temos outras ferramentas, temos este podcast que sem recursos financeiros eu tento trazer aqui várias então pessoas. Então vou rematar isto de forma positiva, porque quero que esta conversa seja positiva e normalmente eu só falo da parte positiva, é muito curioso, eu nunca falo disto que eu estou a falar hoje, mas talvez porque nos últimos tempos dei por mim, cruzei-me com muita coisa que me assustou. Porque se fores ouvir as minhas entrevistas sobre estes temas, eu nunca falo sobre isto, eu nunca senti necessidade. Mas agora começa-me a assustar um bocadinho. E ainda bem que estás cá e outras pessoas que fazem este trabalho como tu, porque nós vamos passar às pessoas informação suficiente para elas serem capazes de estarem mais alerta, ok? Então, que haja esta noção de que o que nós pudermos aprender para crescer, para nos questionarmos e para conseguirmos olhar para a vida de outra maneira é sempre positivo. É sempre positivo. Mas o movimento começa aqui. Dá a volta e é aqui. Alguém tem que trabalhar, nós. É verdade. E dá trabalho. Tanto que alguém fizesse por e dá nós. trabalho. Isto dá muito trabalho. Eu adorava que alguém me desse a coisa já feita, mas não vai acontecer. Maria de Fátima não vai acontecer. Não, é verdade. E dá trabalho. Fátima, quando é que tu sentes que mudaste para melhor? Olha, eu sinto que mudei para melhor quando tive um desses insights que tu estás a dizer. Imagina, vivi uma situação qualquer que já vivi no passado, mas que na altura eu não soube como reagir, ou fiquei completamente à toa, ou não consegui avaliar o que eu estava a sentir e, portanto, fiz as coisas de forma atabalhoada, ou seja, de acordo com a informação e com o conhecimento que eu tinha na altura. Se mais à frente eu volto a viver um episódio similar e eu já consigo reagir de outra maneira, eu digo, uau, aconteceu aqui uma mudança para melhor. Ou seja, esta Fátima está 3 milímetros mais crescida que a Fátima anterior. E isso é importante, nós temos que ter consciência das nossas microevoluções.
e valorizá-las. E celebrá-las. E celebrá-las muito. Abraçá-las. Sim. Eu acho que também é importante, ou seja, quando damos um passo, conseguir reconhecer, uau, eu dei este passo, eu estava e agora estou num sítio melhor, que bom. Sim, ou quando tu te consegues afirmar numa situação onde nunca conseguias afirmar-te, imagina, não conseguias, era-te difícil, ou com uma pessoa que é muito importante para ti, um pai, uma mãe, e tu nunca conseguiste dizer eu sinto mesmo isto, ou eu quero mesmo isto, e um dia tu consegues finalmente. Quando saís dali, vai celebrar, porque é mesmo muito importante nós percebermos essas nossas microevoluções, porque elas dão-nos aqui um conforto interior, dão-nos ânimo. Olha, essas sim dão-nos ânimo e fazem-nos avançar, e nós precisamos de celebrar mais. Temos que nos habituar a celebrar mais. Às vezes celebramos pouquinho, assim um bocadinho envergonhadamente. Vá. Mas tiveste assim algum marco na tua vida que tenhas sentido, tipo a Fátima antes disto e a Fátima depois disto? Olha, eu acho que a história de sair da televisão assim de forma permanente me trouxe um crescimento em velocidade acelerada, ok? No sentido em que, de repente, eu confundia-me com a apresentadora, porque eu era apresentadora há tantos anos que onde é que começava a Fátima e começava a apresentadora eu já não sabia muito bem, porque eu acho que nós éramos, sabes, confundíamos muito uma com a outra. E então, quando de repente não há programas para apresentar, então e agora? Então, mas e eu sou o quê? E quando eu ia preencher um papel e dizia, sim, preencha aí tudo, ponha a profissão, e eu, então, mas eu, ok, sou apresentadora, mas eu agora não apresento programas, então eu sou o quê? Eu sou quem? Isto é muito engraçado. É questão de identidade, não é? Sim, eu não sei, eu disse, ok, mas espera lá, eu sou mais que apresentadora, eu sou comunicadora, então a partir de agora eu vou-me definir como comunicadora. Este é o meu passo. E este período da minha vida tem sido de um crescimento, Vera, talvez não tenhas noção do crescimento que isto tem sido para mim. E outra coisa, o facto de eu ter saído de estúdio, não é? Porque eu fazia quase sempre tudo em estúdio, e eu agora faço quase tudo fora de estúdio. Eu passo a vida na estrada, sou rainha do Alcatrão. Ai, que bom, eu adoro. Passo a vida na estrada. Andar na estrada também. Passo a vida na estrada, depois cada vez que lanço um livro, faço 20 ou 30 localidades, e nessas localidades faço mesmo encontros com as pessoas, nas bibliotecas, faço conversas sobre os livros, eu gosto imenso disso. E de repente eu disse assim, uau, eu estou a viver uma coisa que é estar próximo mesmo das pessoas, entendes? Assim fisicamente como estamos nós as duas agora, poder ouvi-las, senti-las, às vezes proporciona-se, ainda ficamos a tomar um café, e isto era uma coisa que para trás não dava para viver, até porque lá está, eu estava muito em estúdio, e agora de repente eu estou na vida das pessoas. E se isto para trás a mim soava-me assustador, porque nós figuras públicas às vezes temos um bocadinho de receio de um contacto muito próximo com as pessoas, porque às vezes as pessoas são muito intensas, não fazem por mal, mas são um bocadinho intensas. De repente eu passei a desfrutar disto. Divirto-me com isto. Estou a adorar ouvir, sabes porquê, Fátima? Porque pronto, eu tive muitas questões de autoestima e de confiança, e comecei a trabalhar como atriz aos 14 anos, não é? Mas eu estava sempre por trás de uma máscara, uma personagem, não é? Fazia uma personagem, mas sempre que eu tinha que ser eu, imagina, em eventos públicos, fosse o que fosse, eu sentia-me completamente... Nem sabias como te comportar. Eu não me sabia comportar, porque eu não tinha uma persona para esses eventos, sabes? Compreendo. E eu agora imagina, comecei a ganhar mais experiência como apresentadora desde há uns anos para cá, e eu sinto-me tão alinhada e tão eu própria a fazer isto, sabes? Então estou a adorar ouvir-te, porque na verdade fica assim, ai que giro, parece que tinhas ou seja, a máscara apresentadora, e depois aquilo que tu eras sem, e agora encontraste esse lugar, que é ótimo, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas ao princípio tinha uma... É curioso, porque quando eu saí ainda estávamos em pandemia. Então, imagina, eu fazia apresentações do meu livro pelo país, foi numa época em que não se faziam apresentações nem nada, estava tudo, enfim, com aquelas regras muito complicadas, e eu disse, não, eu lancei o meu livro Encontrei o Amor Onde Menos Esperava no Alentejo, porque a ação passa-se no Alentejo, e lancei lá o livro, e fez-se um encontro, poucas pessoas, mas fez-se um encontro, e foi muito bonito, porque... havia vários momentos preparados. Um deles era um grupo coral de pessoas já com alguma idade, bastante idade, que não se juntavam desde o início da pandemia e que se juntaram para vir cantar no dia da apresentação do meu livro.
Tu não estás bem a ver, Vera, a emoção Ai, que isso gerou em mim. E as pessoas, nós não nos abraçávamos naquela época, ainda toda a gente com as máscaras, aquele inferno que nós nos lembramos. Mas eu lembro-me tão bem do senhor que dirigia o grupo coral vir ter comigo e dizer-me assim: Fátima, nós não estávamos juntos há 2 anos e juntámos-nos hoje por si. Oh, que lindo, que lindo. O que é que tu queres mais que isto? Isso é lindo. O que é que tu queres mais que isto? Isso é maravilhoso. E então, eu aí, combinei com a minha editora e disse: a partir de agora, com este livro, nós vamos criar condições para eu fazer estes encontros pelo país. Mas como, Fátima, como é que vamos fazer isto? Ainda tínhamos aquela regra, sabes, de não sei quanto de distância. E eu disse, vamos fazer assim. Procuramos espaços onde, mesmo com uma cadeira de distância entre as pessoas, consigamos juntar pessoas, ok? Cumprir as regras, mas juntar pessoas. Depois, vou querer que em cada sítio onde eu for apresentar o meu livro, que se peça à Câmara Municipal para nós termos um momento musical, ou de crianças, ou de idosos, ou o que for, ou alguém que vem ler um poema, um artista local que esteja parado desde a pandemia, mas que venha. Porque essas pessoas continuam a precisar de comer e continuam a ser artistas. Só não podem exercer a sua arte. Então eu quero, por favor, que eles estejam na apresentação do meu livro. E eu fiz 33 localidades. Que lindo, Fátima, maravilhoso. E em olha, todas elas eu tive sempre casa cheia dentro do que era permitido e tive sempre pessoas que vieram cantar ou tocar ou declamar ou o que for, e foi brutal, foi... Ai, encheu-me tanto o coração. Isso é super bonito, e é mesmo, a vida também é feita mesmo destes pequenos momentos, assim, de juntar pessoas é maravilhoso. E tu, assim, ao longo da tua vida, da tua carreira, sempre... entrevistaste muitas pessoas, já ouviste muitas histórias e crias muita empatia. As pessoas sentem um grande carinho por ti e têm uma enorme empatia, e tu também por elas. Como é que tu fazias, ou como é que tu fazes para te proteger? Para que as histórias, imagina, se alguém vier com uma história pesada, com uma história mais pesada, ou porque às vezes as pessoas também buscam em nós algumas soluções ou querem se agarrar, como é que tu te proteges, ou que mecanismos é que usas para não deixar que isso te deite abaixo? Sabes que eu, nos muitos anos que fiz programa diário, eram programas onde eu ouvia muitas histórias das pessoas. E eu ouvia muitas histórias pesadas. Mas quando eu digo muitas, era diariamente. E eu, quando saí dos programas diários, eu estava profundamente esgotada dessa capacidade de ouvir. Eu sei que sou boa a ouvir. Eu sei, eu tenho essa consciência. Eu gosto mais de ouvir do que propriamente de falar. Por isso é que és boa comunicadora. Eu gosto mais de ouvir. E então, eu vinha bastante... cansada de ouvir tantas histórias difíceis, meu Deus, que eu às vezes pensava, o que é que eu posso dar a esta pessoa que ela saia daqui um bocadinho consolada? E às vezes era só poder dar um abraço que nos últimos anos não pude dar. Isso também me marcou muito. Eu sou uma pessoa de afetos, eu sou uma pessoa de abraços, eu sou peganhenta, estás a perceber? Eu gosto de tocar nas pessoas. E com a história da pandemia, eu tive que ser uma apresentadora que não podia tocar nos meus convidados, não me podia aproximar deles nos bastidores como eu gostava para conversar com as pessoas, não podia dar aquele abraço àquela mãe que estava desesperada com uma situação qualquer, como eu sempre fiz. E então, de repente, eu era uma apresentadora que tinha que estar com as mãos presas atrás das costas a comunicar com as pessoas. E eu não sou assim, eu não sei fazer isso assim. Eu não sei fazer assim. Então, quando eu saí, ainda apanhei um período da pandemia, e às vezes as pessoas vinham-me com essas histórias pesadas, porque as pessoas olhavam para mim e eu era a Fátima que ouvia as histórias pesadas. E automaticamente, se tinham um problema qualquer, vinham logo ter comigo. Eu queria partilhar consigo uma situação. Bom, e eu aí já tenho algumas estratégias. Eu tenho que perceber se é uma situação que eu consigo ouvir a pessoa ali e consigo dirigir, dar-lhe algum conselho que eu oriente um bocadinho. E se assim for, se eu tiver condições para ouvir a pessoa naquele momento, eu digo, olha, faça assim, ou contacte este serviço assim, ou fale com esta pessoa, ou manda um mail para aqui. Se é uma coisa que eu vejo que eu consigo logo orientar, muito bem. Às vezes eu não tenho condições para ouvir a pessoa naquele momento. Imagina, sais dali para ir para outra coisa qualquer, eu digo, olha, eu não consigo mesmo ouvi-la agora, eu peço imensa desculpa. Sou sincera, sou verdadeira, digo-lhe, eu não consigo agora, peço imensa desculpa, sei que precisava de falar comigo, mas agora não dá. Para isso é preciso conheceres muito bem os teus limites. Tens que os conhecer e tens que fazer o outro perceber que tu não consegues chegar a todo lado.
Tens que ser verdadeira. Em vez de simplesmente virares as costas e ignorar as pessoas, que eu acho que se alguém está a precisar de ti, tens que lhe dizer alguma coisa, mas ser verdadeira. Eu digo-lhe, olha, eu peço imensa desculpa, mas agora não consigo mesmo ouvi-la. Outras vezes eu ouço e eu não consigo ajudar. Eu digo, olha, eu não consigo ajudá-la. Adoraria saber como fazer nessa situação, ou que conselho dar, ou onde ir, mas eu não sei, não tenho forma de ajudar. E se me ocorrer qualquer coisa, digo, olha, já experimentou contactar, o que for, entendes? Quando tu não tens nenhuma solução, diz a verdade. Diz a verdade, diz, olha, eu não sei o que fazer para ajudar. E quantas vezes, Vera, que eu já não disse, eu não sei o que fazer para ajudar. E isso é uma forma de tu seres verdadeira com o outro, mas também te protegeres na tua limitação, porque nós somos limitados, não é? Não conseguimos ajudar toda a gente. Em relação a trazer para casa, que eu imagino que quando tu dizes de te protegeres, os anos deram-me uma capacidade de me conseguir. Eu não me anestesiei, porque eu continuo a ouvir as pessoas e a ser empática com elas. Se eu ouço uma coisa muito difícil, eu não saio dali a dizer, está bem que ela saber a história daquela pessoa. Impossível. Mas eu já consigo dizer para mim própria, porque aprendi, sim, mas é a história daquela pessoa, não é a tua história. Pois é, essa é tão importante, sim, mas é a história daquela pessoa, não é a tua história. Não é a tua história. Isso tens que repetir para ti, verdade. quase como um mantra. Sim, mas é a história daquela pessoa, não é a tua história. Já fizeste o que te era possível neste momento. E eu acho que às vezes há uma tendência que é queremos ajudar os outros por nós e não necessariamente pelo outro. Ou seja, às vezes, não, eu vou ajudar, eu quero estar tão disponível. E depois esgotamos, e às vezes a melhor forma de ajudar é mostrar como é que a pessoa se pode ajudar a si própria. Em vez de dar, não des o peixe, dá a cana e ensina a pescar. Exatamente. Eu tenho essa questão, imagina, eu desde que faço este podcast eu recebo centenas de mensagens a pedir-me contacto da minha psicoterapeuta, porque eu falo muito sobre o meu processo da psicoterapia. Contacta a tua psicoterapeuta. E eu já disse isto várias vezes e tenho que dizer, lá porque resultou para mim esta pessoa específica, não quer dizer que vá resultar para qualquer pessoa. Mas eu concordo contigo. Eu, por exemplo, eu digo assim, olhem, eu tenho um podcast em que já falei com imensos psicólogos, podem ir ouvir, se houver algum com que se identifiquem, contactem essa pessoa, perguntem a amigos, pesquisem na internet grupos de apoio ou na vossa zona, seja o que for, mas aquilo que resulta para mim, nem eu quero essa responsabilidade de repente a pessoa vai à minha psicoterapeuta, que para mim teve um impacto gigante e que foi a terceira com quem eu estive, ou seja, eu passei por várias até encontrar aquela que realmente resultou para mim. E aquilo que eu digo é, ok, o processo que eu fiz era de análise de bioenergética, portanto é um processo psicoterapêutico que resultou para mim. Se quiserem, pesquisem, investiguem outro psicoterapeuta, mas eu não vou dar a resposta. Sabes que hoje estamos muito habituados a querer tudo rápido. É importante recuperarmos a paciência que os antigos tinham. Eles sabiam esperar que as coisas acontecessem, eles sabiam esperar que os processos acontecessem, tudo era muito mais demorado a todos os níveis, até por exemplo, como não havia tecnologia, muita coisa era manual, logo também era demorada, e ter paciência e saber esperar era só natural e normal. E nós fomos esquecendo dessa capacidade, e é muito importante termos essa paciência, ou seja, como tu dizes, e bem, vamos fazer a nossa pesquisa, vamos ver quem é que pode resultar connosco, com quem é que não, e isso implica ter paciência de esperar um bocadinho até encontrar a pessoa certa. Eu não posso esperar que, pronto, a Vera dá-me o contacto dela, eu vou a esta psicóloga e tcharam, varinha mágica, já estou no caminho certo. Pode não ser assim. Exatamente. Pode ser ótima para ti e para a outra pessoa ela dizer, não sei, não me identifiquei muito com aquela doutora. Pronto. Fátima, e eu adorava que esta nossa conversa fosse muito mais demorada. Já terminou. Mas já estamos a chegar ao fim, por isso vou só terminar com a minha pergunta de sempre, que é, qual é a tua ecológica de vida? Qual é a minha ecológica de vida? Ecológica? Não, ecológica. Olha, ecológica. A minha ecológica de vida. A minha ecológica de vida é ser fiel a mim própria. Ser fiel a mim própria, porque se eu for fiel a mim própria, eu nunca vou desistir daquilo que há muitos anos, e eu ainda era bastante jovem, mas que eu decidi para mim própria, que é, eu quero ser uma pessoa feliz. Isso não é foram felizes para sempre, não existe. Não é está sempre tudo bem, que também não existe, mas é a decisão muito consciente de que eu quero ter mais momentos felizes do que infelizes. E, portanto, esse é o meu propósito e isso é o que me move diariamente. Obrigada, Fátima.
E eu espero também trazer muitos mais momentos felizes com o podcast Ecológica aqui na SIC Mulher. Até para a semana.